Olá a todos. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós que vivíamos no meio do pecado e da impureza, fomos salvos pelo Senhor e fomos considerados seus filhos. E o Senhor permitiu para que cada um de nós pudéssemos estar dentro da sua igreja, corpo de Cristo, para aprendermos a sua palavra, para podermos viver a vida de obediência. Agradecemos por toda essa bênção. Senhor, nós, os santos, que recebemos a salvação pelo sangue de Cristo, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido esta comunhão dentro do Senhor. Que através desse tempo, nós possamos aprender qual é a santa, boa e agradável vontade de Deus. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é a plenitude de Deus, para que nós possamos viver dentro da nossa vida a vida de obediência. Que o Senhor Deus nos permita a força e a coragem em nossas vidas. Senhor, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus permita a saúde. Aqueles que estiverem no meio da dificuldade, da tribulação, que o Senhor conheça a cada um deles. E qual seja a hipótese, o Senhor Deus, a ocasião, o Senhor Deus permita a graça, a misericórdia, para que possam depender mais do Senhor Deus e para que o restante da vida deles possam viver uma vida de progressão diante do Senhor. Senhor, nesse tempo presente, o Evangelho está sendo pregado no local de retiro. E para todos os espíritos perdidos que estão participando do retiro neste exato momento, que o Senhor Deus possa restaurar a todos eles, para que nenhum espírito pereça, mas sim que todos os espíritos possam ser salvos pelo Senhor. Que o Senhor Deus possa cuidar e estar junto de todos os pastores que estão pregando a palavra ou que estão fazendo a consultação. Que o Senhor Deus permita a adequada sabedoria e conhecimento a eles para que possam evangelizar com mais ousadia. Que o Senhor Deus possa estar junto com todos os voluntários nesse presente momento também, com o coração de se voluntariar, com o coração em alegria, com o coração de cooperar no Evangelho, de participar. Que o Senhor Deus permita para que possam se unir para fazerem a boa obra. Um Evangelho completo, perfeito, possa ser realizado. E até o início, até o término, que o Senhor Deus possa permitir para que se torne um tempo para glorificarmos a Deus. Que o Senhor Deus possa estar conosco em todo o nosso país e também por todo o mundo. Que o Senhor Deus possa se lembrar de todos os irmãos e irmãs, missionários e suas famílias que estão no exterior, para que possam depender mais do Senhor Deus, para assim possam pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus possa estar no meio deles, para que no meio da dificuldade possam ir resolvendo todos os problemas. Todo esse tempo, o início e o término do culto, dependemos do Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 네, 찬양해 주시겠습니다.
Muito obrigado pelo louvor do coral. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículo 15. Isaías capítulo 22, versículo 15. A partir do versículo 15 ao 25, eu irei ler. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui, ou quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E de mim tir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei ao meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. E será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego, num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego, ficando em um lugar firme, será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Vamos ler até aqui. Então, hoje nós iremos aprender sobre a lição do bom mordomo, a quem foi confiada a multiforme graça de Deus por meio de Sebna e Eliaquim. Então, eu acredito que é o título mais longo que eu já vi pregando. Então, eu fiquei pensando se eu precisava utilizar esse título por inteiro ou não, mas para que possa ter todo um significado, eu precisei colocar esse título longo e eu peço perdão se o título ficar muito longo. Então, se formos aprender de forma bem simplificada, vocês podem lembrar também que a lição por meio de um bom mordomo, a lição do bom mordomo por meio de Sebna e Eliaquim. Então, se nós olharmos na leitura da Bíblia agora, nós podemos ver no versículo 15, que aparece sobre Sebna, e se nós olharmos no versículo 20, aparece Eliaquim. Ambos os homens eram mordomos do rei Ezequias, o 13º rei de Judá. Eles eram os tesoureiros do rei. E todos eles tinham o talento e poder, mas cada um utilizou do que lhe foi dado para motivos diferentes. Sebna utilizou os talentos e os bens para si mesmo e trouxe vergonha para a casa do seu senhor. E depois foi expulso da sua posição e foi rebaixado e recebeu o juízo do Senhor Deus. E a vida se tornou uma vida miserável e morreu. Mas ele é quem recebeu a mesma posição, os mesmos talentos e bens, mas ele utilizou para trazer glória para a casa do reinado de Davi. E assim, através da sua boa obra, ele trouxe uma boa influência para muitas pessoas. E assim ele também
foi glorificado. Então, nós também que recebemos a salvação, somos pessoas que estamos dentro da casa do Pai como mordomos. Então, vamos procurar uma palavra, vamos procurar 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, cada um como recebeu o seu dom. Então, a partir do sol, ele traz a luz dos céus. E também dos céus, nós também podemos ver a chuva. Isso quer dizer que todas as coisas que nós temos são de Deus. Nós a recebemos. Todas as coisas que nós temos, não existe nada, nenhuma que não tenhamos recebido de Deus. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, já disse realmente o que é que nós não temos recebido? E se nós temos recebido, por que nós nos orgulhamos como se não tivéssemos recebido? Então, todas as coisas que nós temos são do Senhor Deus. A minha fé foi dada através de Deus. Eu poder entrar no reino do Senhor Deus, essa justiça também vem de Deus. E a vida que o Senhor Deus permitiu também nós recebemos do Senhor Deus. Esse corpo, a alma, tudo recebemos do Senhor. Essa saúde que eu tenho também recebi do Senhor. Todo o tempo que eu tenho também eu recebi do Senhor. Se eu tenho os bens, esses bens também foram dados por Deus. E dentro da igreja também, a posição que eu tenho na igreja também recebi do Senhor. Todas as coisas que eu tenho, não existe nada que eu não tenha recebido de Deus. A minha família, o Senhor Deus me deu. Os meus filhos, foi Deus que me deu. E nesse sentido, nós somos os administradores, os mordomos de Deus. E é por isso que todas as pessoas que receberam a salvação receberam de Deus. Já que receberam de Deus, cada um é o mordomo que recebeu do Senhor Deus. Mas por que chama de bom mordomo? Porque uma pessoa que recebeu a salvação é um bom mordomo. Então, um bom mordomo é aquele que utiliza para a glória de Deus, mas tem mordomos que utilizam todo o poder, a posição que ele recebeu para si mesmo. O mordomo que utiliza as coisas para si é um mordomo que é mau diante do Senhor Deus. Então, um mordomo que utiliza para a vontade de Deus, ele será um bom mordomo. E é por isso que não é um mordomo mau que utiliza para si mesmo, mas como um bom mordomo, nós precisamos administrar um para com os outros. É por isso que se nós olharmos nessa palavra de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, nós podemos refletir a vida de Sebna e Eliaquim. E Sebna é um mau mordomo e Eliaquim é um bom mordomo. Então, os cristãos salvos, eles precisam ser bons mordomos como Eliaquim. Precisam ver, será que eu estou vivendo essa vida como um bom mordomo Eliaquim? Ou eu estou vivendo uma vida como um mau mordomo Sebna? Nós precisamos refletir com profundeza. Com certeza, nós devemos viver como bons mordomos, como Eliaquim, para irmos para diante de Deus. É isso que o Senhor Deus ele deseja de nós. E é assim que o Senhor Deus ele nos permite a sabedoria, o conhecimento, o poder para nós. Então, se nós olharmos na palavra da Bíblia, Isaías capítulo 22, então, no tempo de Semna e Eliaquim, qual era esse tempo? Nós precisamos pensar um pouco como era esta época.
Então vamos olhar Isaías capítulo 22, versículo 5. Porque dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor Deus dos Exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até aos montes. Porque Elão tornou aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobriu os escudos, e os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e vistes as brechas da cidade de Davi, porque já eram muitas, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Também contastes as casas de Jerusalém e derrubastes as casas e para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do tanque velho, porque não olhastes acima para aquele que isso tinha feito, nem considerastes o que formou desde a antiguidade. Então, se nós olharmos aqui, o sul de Judá estava caminhando o caminho da corrupção, e é por isso que o Senhor Deus levantou vários dos seus inimigos e permitiu para que eles pudessem ser invadidos por esses inimigos, e assim eles perderam todas as coisas, e agora eles estão vivendo um momento onde estão cercados pelos seus inimigos. Aqui disse que nos seus mais formosos vales se encheram de carros e os cavaleiros se colocaram em ordem às portas. Quer dizer que agora está vivendo num momento onde estão vivendo um momento de guerra, mas eles não estão conseguindo perceber que a guerra se aproxima. O Senhor Deus agora o descobriu, quer dizer que o Senhor tirou a coberta de Judá para a guerra. E assim, nesse momento, as pessoas começaram a perceber que estavam num momento severo de guerra. E é por isso que eles começaram a olhar para os bosques, começaram a olhar para suas casas e começaram a se preparar para preparar as armas. E olhando para os muros de Davi, viram que haviam muitos muros quebrados. E é por isso que eles começaram a consertar o muro, quebrando casas, derrubando casas. E assim, quer dizer que nós podemos ver que para terem água para a guerra também, para o cerco, eles começaram a preparar um reservatório. Das pessoas do sul de Judá, nós podemos ver que apressadamente eles começaram a preparar várias coisas para a guerra. Então, mas o maior problema aqui é que eles não olharam para cima, não olharam para Deus, aquele que preparou todas as coisas. Eles não respeitavam a Deus e nem olhavam para Deus. É por isso que em Isaías capítulo 22, versículo 11, no meio disse: Porém, não olhastes acima para aquele que isso tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. Então, eles prepararam muitas coisas para a guerra, mas eles não dependeram de Deus para a guerra. E quando eles estão perto do risco, da grande guerra do perigo, o povo estava o quê? No meio do alvoroço, da confusão. É por isso que no versículo 12, e o Senhor Deus dos Exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça e cingir com o cilício. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse: Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos ler todos juntos, versículo 14. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: Certamente esta maldade não vos será espiada, até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Agora o destino da nação está perto do caos, está num momento realmente muito difícil. E assim o Senhor Deus, ele está dizendo para eles se arrependerem. Mas até agora eles não olharam para si mesmos, eles não dependeram de Deus, eles estão fazendo o quê? Comendo, eles estão bebendo do vinho e se alegraram. E eles começaram a
aclamar, dizendo: comamos e bebamos, porque amanhã morremos. Eles disseram: nós vamos morrer mesmo. E também toda a cidade de Judá já foi capturada, e agora Jerusalém estava em cerco. E Israel, já que não tem o poder para contornar a situação, eles estão dizendo: vamos morrer, vamos lutar e vamos morrer. Vamos comer e nos divertir. E é por isso que Deus está dizendo a eles: certamente essa maldade não vos será expiada até que morrais. O que o Senhor está dizendo com isso? O pecado precisa ser resolvido para que você vá para o céu, não vá para o inferno. Mas o Senhor está dizendo: certamente essa maldade não vos será expiada até que morrais. Quer dizer que o pecado ele vai até a morte, para o inferno. Então, agora eles estão em um grande risco, em um grande perigo. E o povo de Israel, eles até agora não estão sóbrios, não acordaram. O que eles estão dizendo é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eles estão vivendo o dia a dia com esse coração. Nesta época, na situação de perigo e risco da nação, os dois homens que estavam cuidando das questões políticas desse país, economicamente, eram Sebna e Eliaquim. Então, no momento de risco da nação, Eliaquim e Sebna, eles tiveram um grande papel. Deixem aqui marcado, vamos procurar Isaías capítulo 36. A partir do versículo 1 ao 3. E aconteceu no 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Vamos ler todos juntos, versículo 3. Então saíram a ter com ele Eliaquim, o filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então, esses dois homens, eles foram para a frente de Rabsaque, que havia sido enviado com um grande exército para dominar a Jerusalém. E Ezequias enviou 3 homens como negociadores da guerra. E 3 homens, nós podemos dizer que é Eliaquim, Sebna e Joá. E nós podemos dizer que 2 do que nós já vimos, que é Eliaquim e Sebna, estão inclusos aqui. E se nós olharmos capítulo 37, versículo 1, e aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então, nós podemos ver que eles começaram a profanar o Senhor Deus, porque Rabsaque, ele veio com um grande exército e começou a profanar o Senhor. Então, e eles começaram a dizer, se nós olharmos nos versículos anteriores, eles começaram a dizer: quem é que vai defendê-los da Assíria, do rei, do Deus da Síria? Ninguém. Então, nem o vosso Deus Jeová pode defendê-los. E eles começaram a profanar o Senhor Deus. Ezequias, ele nessa situação tão difícil, ouvindo a profanação que é feita contra o Senhor Deus, ele rasgou as suas vestes e vestiu do saco. E assim, nós podemos ver que aqui, ele fez com que os seus servos e os anciões vestissem os sacos, e assim, ele procurou a todos, junto com Eliaquim, Sebna e os anciões, para buscarem Isaías. E dentre os homens que foram enviados para Isaías, mais uma vez estão inclusos Eliaquim e Sebna. E agora, vivendo num momento de risco, com um grande cargo da nação,
Eles tiveram um grande papel e nós também somos a mesma coisa. Nós estamos vivendo no momento num castelo que logo irá para a perdição. Se nós olharmos em Daniel capítulo 9, o Senhor, ele disse que por uma semana ele irá confirmar a sua aliança. Então nós podemos ver que existem muito caos e tribulação no Oriente Médio, mas daqui a pouco, uma semana, são 7 anos que aparecem na palavra de de Daniel, haverá a paz, a cooperação entre os países árabes e Israel. E assim vai começar o quê? Os 7 anos de tribulação. E vão ser os 7 anos de tribulação, 7 anos que nunca houveram em nenhuma história da humanidade, nenhuma parte da história da humanidade. Vai ser um momento muito medonho. E para isso, antes de começarem todas as acordações para criarem esses 7 anos de paz e unificação do mundo, o Senhor Jesus ele virá. E assim, nós todos iremos ser levados e os mortos ressuscitarão e seremos todos levados para o reino do Senhor Deus. É por isso que Eliaquim e Sebna, vivendo num momento tão difícil da nação, eles tiveram um grande papel. E nós também somos os mordomos do Senhor Deus, que estamos na casa do Senhor Deus, cuidando das coisas de Deus para fazerem um papel do Senhor Deus. Nós temos um grande dever aqui, um grande papel, da mesma maneira como Eliaquim e Sebna. Se nós olharmos para Eliaquim e Sebna, tem uma grande coisa que nós devemos receber como ensinamento. Se nós olharmos em Isaías capítulo 22, Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículo 15, vamos ler todos juntos. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe. Tá, aqui ele está dizendo sobre Sebna, que ele era tesoureiro e também era o mordomo do reino. Então, ser tesoureiro significa ser uma pessoa que pode gerenciar, administrar todas as riquezas do reino, do castelo. E ele ser um mordomo, ele significa que todas as coisas do reino ele pode controlar, ele pode ordenar, ele pode organizar. Então, ele tem um grande papel para cuidar do tesoureiro e também cuidar das questões internas do reino. Então, nós podemos dizer que ele estava numa posição de primeiro-ministro, não é? Então, ele é um homem que está sendo o primeiro-ministro e também o secretário de governo. Então, nós podemos dizer que ele está vivendo, no momento, uma posição muito grandiosa. Mas será que ele subiu nessa posição por coincidência? Não, jamais. Se ele subiu até a essa posição, quer dizer que ele tinha algo que os outros homens não tinham. Podemos ver que ele tinha, em comparação às outras pessoas, algo especial, um talento nato. E quando a Síria veio invadir a Judá, o rei Ezequias, no momento de caos, ele enviou Sebna como um dos mensageiros, como um dos emissários. Nós podemos dizer que ele também tem poder, ele também tem talento sobre essas questões. Já que ele tem um grande talento, um grande poder, ele tinha essa posição de tesoureiro, de mordomo e também enviado como emissário. Em 1953, quando as escavações arqueológicas estavam ocorrendo em Israel, por volta de 70 anos atrás, então saiu uma lápide de 700 a.C. do tempo de Sebna, e nessa lápide estava escrito: um homem que está sobre o reino, Sebna-Yahu. Então, Sebna-Yahu, que estava escrito ali, significa Sebna mais Yahu, que significa Jeová. Então, a lápide dele mostra como ele estava numa posição altíssima naquele tempo. Então, Sebna, ele teve o grande poder, o grande talento, utilizou muito bem os seus talentos, e ele precisava dar glórias ao Senhor Deus. Então, quer dizer que ele precisava
fazer o trabalho para a casa de Davi e servi-los muito bem para a glória, mas ele não o fez assim. Ele utilizou todos os bens e o talento para si mesmo. Então, se nós olharmos o versículo 16, vamos ler todos juntos. Que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em um lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Então, se nós olharmos aqui, ele está dizendo, o que tens aqui, ou quem tens, ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando um lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo. Aqui se refere 3 vezes a ele. Ele cavou uma rocha muito grande e criou um túmulo para si mesmo. Então, qual é a relação? Que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando ao lugar alto a sua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Aqui fala, aqui, 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 3 vezes. Esse lugar aqui parece que é um lugar onde somente os reis podiam ser sepultados. No lugar onde reis são sepultados, ele utilizou o poder que ele tinha para preparar o seu túmulo junto dos reis. Ele não era da realeza, mas ele preparou o seu próprio túmulo com a própria arrogância e grandeza do seu próprio orgulho de querer entrar na sepultura dos reis. E nós podemos pensar em 2 grandes coisas aqui. Sebna, ele ultrapassou da posição e do limite que ele tinha. E ele, sendo um servo do país, ele precisava fazer o seu trabalho, mas ele é uma pessoa que perdeu a sua responsabilidade, confundiu qual é o seu papel. Então, ele preparou o seu túmulo no túmulo dos reis, na tumba dos reis. É uma posição que ele não tem como fazer uma coisa dessas, mas ele utilizou o seu poder, a sua influência daquele tempo para preparar o seu túmulo. Utilizar a sua posição, o seu poder, então, utilizando o seu poder ou o seu talento para ultrapassar os limites. E tem muitas pessoas que ultrapassam com essa arrogância. Então nós podemos ver um primeiro rei que fez uma coisa similar, que é Saul. Se nós olharmos em 1 Samuel, capítulo 13, o exército dos filisteus invadiram com 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. Eles eram uma grandeza como se fossem as areias do mar. E naquele tempo, eles precisavam esperar por Samuel, sem fazer nada individual. Precisavam somente esperar por Samuel. Mas já que vem um grande exército invadindo a Israel, já que o exército do oponente parecia tão grande como as areias do mar, o povo de Israel estava temendo e começaram a se dispersar do local. E Saul esperou até o 7º dia, mas ele não conseguiu esperar até a vinda de Saul. E é por isso que ele deu a oferta e o sacrifício ao Senhor Deus. Mas na hora que ele ofertou, ele acendeu o fogo, o Samuel chegou no lugar. E Samuel, vendo que ele havia sacrificado, e ele disse que o rei fez um trabalho fora do seu trabalho. Então está muito bem discernido qual é o trabalho que um rei precisa fazer e um trabalho que um sacerdote precisa fazer. Então, mas ele ultrapassou do seu limite. Ultrapassando o seu limite, ultrapassando o seu dever e querer fazer algo além disso. E Deus deu mais uma chance para ele. Se nós olharmos em 1 Samuel capítulo 15, o Senhor Deus ordenou para destruir a Amaleque. E ele, conforme a palavra do Senhor Deus, foi e atacou Amaleque. Mas ele trouxe o rei deles vivo. E os melhores dos animais ele não aniquilou, ele trouxe para a terra de Israel.
E no caminho de volta, se nós olharmos em 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, ele criou um monumento para si mesmo. Então ele tinha mais uma boa chance para si, mas ele podia se restaurar diante do Senhor Deus através da obediência, mas ele não utilizou isso para restaurar, mas ele utilizou essa oportunidade para elevar ao seu nome, para criar monumento de si mesmo. E assim ele perdeu a posição de rei que Deus havia dado para ele e ele foi abaixado. Então, uma pessoa que ultrapassa dos seus limites, esse é o atalho para você ser rebaixado diante de Deus. E se olharmos o 10º rei de Judá, sobre Uzias, se olharmos em 2 Crônicas capítulo 26, o rei Uzias, ele foi ajudado pelo Senhor Deus, e assim ele se tornou poderosíssimo. E ele ter sido poderoso foi anunciado até as nações mais longínquas como o Egito. Mas esse rei Uzias, depois que se tornou poderoso, ele ficou arrogante e ele queria agir como sacerdote dentro do santuário. Ele disse que ele mesmo queria preparar um incenso, realmente diante do Senhor Deus acender, e o sacerdote o impediu, dizendo: o rei não pode fazê-lo. Mas os 80 sacerdotes que o haviam parado, ele ficou irado. E é por isso que o Senhor Deus foi amaldiçoou e deu a lepra para ele, e ele foi expulso dali. E jamais ele se tornou um homem que jamais poderia entrar no templo do Senhor Deus. E até a sua morte ele viveu sozinho devido à lepra. Então o rei Uzias tem um dever que o rei precisa fazer, um trabalho que é feito pelo sacerdote. Mas ele ultrapassou os limites do seu trabalho. Ele fez essas obras porque ele se tornou arrogante. Se nós olharmos em Números capítulo 16, aparece o erro de Coré. Coré, ele é descendência de Levi, e para a descendência de Levi, todos eles são aqueles que substituem, em nome de todo Israel, eles fazem um serviço dentro do tabernáculo do Senhor, mas ele largou o seu papel, o seu dever, e ele queria se tornar como Moisés. Ele queria se tornar como Arão, o sumo sacerdote. E é por isso que ele ajuntou Abirão e Datã e mais 500, e ele foi contra. 250, ele foi contra Moisés. E o que aconteceu? A terra se abriu e engoliu Coré e todas as suas coisas. E os 250 que fizeram parte dessa rebelião, desceu um fogo dos céus e o consumiu a eles. E as 12 tribos de Israel, cada um deles tiveram que trazer o seu cajado, mas somente no cajado de Arão, que floresceu e deu até os frutos. E por que o Senhor Deus ele mostrou um sinal desse? Porque o Senhor Deus ele está mostrando a posição e também está mostrando a ordem que ele criou. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem a posição que ele deve ficar. Precisa guardar o seu papel e o seu dever. Isso é muito importante para todos nós. Então, se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 7, vamos procurar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24, vamos ler todos juntos. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então, se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 7, o tema que aparece aqui, são duas pessoas realmente casadas, uma pessoa recebeu a salvação e outra pessoa não conseguiu receber a salvação, então tem essas dificuldades. Mas, realmente, como você saberá se você vai salvar a sua esposa ou a esposa vai salvar o marido? Ou seja, você recebendo a salvação como judeu ou recebendo a salvação como gentil, você precisa guardar o seu estado. Então, se você recebeu a salvação como gentil, não tem o porquê você receber a circuncisão. Se uma pessoa recebeu a salvação como servo ou recebeu a salvação como um livre, não importa. Então, se você recebeu a salvação como um escravo naquele tempo, era muito difícil, não é? Então, se você estiver vivendo como escravo e está difícil,
Então, se você conseguir se liberto, claro, realmente é bom você ser liberto. Mas o que ele está dizendo é que se você está como escravo, você precisa servir como escravo. Então, se você está junto com o Senhor Deus, é aquele estado que você está é o mais adequado para você. Então, se o Senhor Deus te colocou como estudante, você precisa ser estudante. Se o Senhor Deus te colocou como esposa, você precisa ser uma esposa. Se o Senhor Deus ele colocou você como marido, o chefe da casa, o pai de família, você precisa ser o pai de família. Se o Senhor Deus ele te chamou para um trabalho e você está nesse trabalho, você precisa guardar o seu trabalho, a sua posição no trabalho. Então, nós sempre precisamos pensar nisso. Se nós recebemos a salvação, nós precisamos permanecer no estado em que estamos. Então, assim como nós podemos ver, o Senhor ele já disse que a vara precisa ficar colocada na figueira. Então, da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação, como em João capítulo 15, ele precisa estar conectado à igreja, como o ramo que está ligado à figueira. Assim como nós somos membros em particular que estamos conectados nesse corpo, nós precisamos estar conectados junto com o Senhor. A posição que o Senhor Deus ele me colocou é a posição que eu preciso estar. É por isso que o Senhor ele já nos disse que nós já nos tornamos limpos através com a palavra que vos tenho dito. E é por isso que está em mim e eu estarei em vós. Então, o Senhor ele já disse como a vara de figueira como si mesma não pode dar os frutos. É preciso que estejam em mim para que possam fazer, porque nada podeis fazer se não estiverem em mim. Então quer dizer que nós precisamos estar dentro da figueira que é a igreja. O Senhor ele já disse, eu sou a figueira e vós os ramos. Então eu em vós e vós em mim. Então este homem pode frutificar muito, mas partindo de mim, nada podeis fazer. Se o ramo ele é descolado da figueira, nada pode fazer. Então, uma pessoa que sai da igreja não tem como receber o cuidado do Senhor Deus, não tem como receber a ajuda do Senhor Deus, nem a condução. É por isso que sem o Senhor Deus, nada podeis fazer. Então, tem a posição que eu preciso estar dentro da igreja. E todos os bens e a posição que eu recebi dentro da igreja, eu não posso ultrapassar o papel ou o dever que o Senhor Deus ele me permitiu. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 13, vamos ler todos juntos. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Então aqui, o apóstolo Paulo ele mandou uma carta para a igreja de Corinto e ele disse que nós não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Eu tenho essa medida que o Senhor Deus ele me deu, e dentro dessa medida eu preciso me gloriar. E é por isso que eu tenho o papel, o dom que o Senhor Deus me deu dentro da igreja. Eu tenho a posição que cada um recebeu. E cada um precisa estar dentro dessa medida que Deus permitiu dentro da igreja e precisa agir dentro dessa medida. Então, se você ultrapassa dessa medida, não é adequado. Se Paulo fez assim, então nós não temos nem o que falar, não é mesmo? E assim com a palavra da meditação que nós lemos, como em Romanos capítulo 12, versículo 3 também. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, não é para ultrapassar da medida que Deus deu. Então, isso é arrogância, você pensar além dessa medida. Então, você ultrapassar a sua posição e o dom que o Senhor Deus permitiu. Então, quando o Senhor Deus ele está vendo a dom, realmente dentro da igreja, qual é a primeira coisa que o Senhor Deus? Ele vê a medida da fé. Então, através da medida da fé, e conforme a medida da fé, o Senhor Deus ele permite o dom e ele permite a posição. Então, mas você pensar além disso é arrogância. Então, e outras pessoas falam, eu não vou fazer nada, então. Então, isso se torna o quê? Desobediência. Então, dentro da posição que você está, você tem todo o dom, você tem todo a posição que o Senhor Deus ele permitiu, você precisa agir ali dentro. Se você ultrapassa disso, é arrogância. Então, é fora da medida do Senhor Deus. E se você não faz dentro dessa medida do Senhor Deus, isso se torna desobediência. E é por isso que, através do ensinamento de Sebna,
as ações além da medida que é te dado, do dever que é te dado, você está em um período de crise do país, você está com um papel muito importante de cuidar com a mordomia, como tesoureiro do reino, ele precisa utilizar todo o seu papel, todo o seu dever ali, mas ele esqueceu, ele confundiu o seu dever e o seu papel. E nós também podemos ser assim como ele a qualquer momento. E é por isso, o dever dele era cuidar o quê? Do estado da nação, era desejar a segurança do país. Ele precisa utilizar os seus bens para a nação. E ele precisa fazer o papel de elevar a vida de fé do povo de Israel. Ele tem esse grande papel. Então, mas a prioridade dele era o quê? Preparar um túmulo para si. Ele exaltou o seu próprio nome. Ele seguiu a sua própria cobiça. Ele busca somente o seu próprio desejo. Então, dentro da crise do país, ele utilizou o seu poder para usufruir de toda a sua cobiça e seu desejo. Ele era um homem muito individualista, era um homem realmente miserável que buscou somente os seus desejos. Judas Iscariotes foi a mesma coisa. Dentre os 12 discípulos do Senhor Jesus, não é? Ele cuidava da bolsa de dinheiro e Judas Iscariotes, ele tinha a sua própria cobiça, o seu egoísmo, e ele estava seguindo o Senhor Jesus ali. E ele, como hábito, roubava o dinheiro do bolso. Então, Judas Iscariotes, ele não sabia qual era o seu papel, qual era o seu dever, qual era a tarefa que lhe foi dada. Então, se existem pessoas assim, se nós olharmos na Bíblia, também tem pessoas que sabem qual é o seu dever, tem pessoas que são leais. Então, se nós dermos alguns exemplos, nós podemos ver José. José é um homem realmente muito fiel. Então, ele, na casa do pai, quando estava vivendo com seus irmãos, em Gênesis capítulo 37, versículo 12, numa idade realmente bem pequena, quando ele foi vendido aos 17 anos de idade. Ele era uma pessoa realmente muito jovem, mas ele fazia junto dos irmãos o trabalho de cuidar das ovelhas. E quando ele foi vendido no Egito, como escravo, ele vivia num país de estrangeiros, estava na casa de Potifar, mas mesmo assim ele foi fiel, foi leal naquele seu trabalho. É por isso que Potifar foi elevado em uma posição altíssima e deu um grande trabalho a ele. Mas depois ele foi incriminado, caluniado, e quando ele entrou realmente na prisão, o que o carcereiro fez para ele? Deu todos os cuidados, a administração realmente da prisão para ele. Fez com que ele cuidasse. Porque José era um homem tão fiel que fazia obras que o carcereiro não precisava nem verificar nada do que ele fazia, porque ele fazia com grande lealdade e com grande responsabilidade. E depois ele se tornou o governador do Egito. E durante 7 anos ele cuidou muito bem todo o cultivo. E assim ele o armazenou muito bem. E nos 7 anos de fome, ele repartiu muito bem quando faltava comida para o Egito. E assim ele cuidou de todos no meio daquela dificuldade. Então olhem para José. Seja ele de idade pequena, seja ele de idade avançada. Então, independente da idade, José é um homem leal até o fim. E veio mudanças do ambiente, do redor dele, mas ele sempre foi fiel. Então, seja jovem, seja realmente mais velho, qual seja a mudança do ambiente. Então, a posição que ele está, no lugar que ele está, ele crê que o Senhor Deus o pôs ali, e naquele lugar, naquela posição, ele é fiel a Deus. Então, mas uma pessoa faz muito bem quando ele é jovem, mas quando ele vai se tornando mais adulto, vai envelhecendo, ele para de ser leal. Tem pessoas que são fiéis, são leais quando tem algum papel, tem um título dentro da igreja, dá alguma posição, mas quando não tem mais a posição, ele não quer mais fazer nenhum trabalho. Dentro da igreja, se você não tem um título, se você não tem uma posição, mesmo assim você precisa fazer esse trabalho. Por quê? Eu sou o mordomo do Senhor Deus, sempre tem um dever para que eu possa fazer. Cada um tem o seu dever conforme a medida da fé para ser feito.
Olhem para Daniel. O que Daniel fez? Na idade jovem, ele decidiu guardar a sua fé. Ele se discerniu dali do meio. E é por isso que ele, ao lado do rei naquele tempo, ele estava ali como secretário do rei. E o rei, quando pedia sabedoria para ele, ele fez esse grande papel como conselheiro do rei. Então, até quando Babilônia foi destruída e Pérsia dominou sobre a Babilônia, se tornou o tempo da Pérsia, e até no tempo da Pérsia, Daniel estava como? Sempre leal. Então, o rei, realmente, da Pérsia estava cuidando com os 3 ministros dele. Então, Daniel, ele tinha um coração bem, realmente, sábio, e ele era realmente maior do que todos aqueles outros conselheiros. E esses conselheiros não conseguiam buscar erros em Daniel. Então, Daniel, sendo jovem, seja jamais de idade avançada, seja na Babilônia, seja na Pérsia, não importa onde ele esteja, ele sabia que havia providência de Deus no lugar que o Senhor Deus havia posto, e ele foi leal. E esta é a lealdade que é correta diante do Senhor Deus. E Samuel, como era Samuel? Samuel, ele era o último juiz do tempo dos juízes de Israel. E ele também nasceu da família de sacerdote, e ele também era sacerdote. Samuel, sendo juiz e sacerdote, ele cuidou de ambas as tarefas. É por isso que se nós olharmos em 1 Samuel, nós podemos ver que ele fez o grande papel, realmente como juiz e como sacerdote, e ele andava por várias cidades ensinando a palavra e cuidando de vários lugares. Mas o povo de Israel começou a pedir um rei, e o rei que foi dado foi Saul. Então agora, quem precisa governar? Samuel precisa deixar de lado, não é mais papel dele de governar. É por isso que, já que havia rei, ele saiu da posição de ser juiz da nação. Mas Samuel, nós podemos ver, ele continuamente estava na posição de querer o quê? Orando para o povo. Ele disse que ele jamais iria parar de orar pelo povo. Ele continuou orando continuamente. E é um grande papel que ele tem, para que o povo não pare de cessar de pecar contra o Senhor, para que não peque contra o Senhor e continue orando, como em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. E ele fez o grande papel de continuar ensinando o povo também. Então, Samuel é aquele que realmente estabeleceu grandes, realmente, discípulos desde aquele tempo do Antigo Testamento. Porque havia as escolas onde ele ensinava a ministrar. É por isso que nós, na nossa missão, também temos a escola de Samuel. E é por isso que Samuel é um homem que lembrou de sua tarefa, de seu papel diante do Senhor Deus. Quer dizer que ele foi fiel. Então nós podemos ver Daniel, não tem nem o que falar, não é? Paulo, por exemplo, também. Paulo, ele disse, realmente em Atos capítulo 20, versículo 24, que ele, para terminar o seu trabalho, a sua corrida, ele não considerou a sua vida nem um pouco por preciosa. Então isso não é algo momentâneo, mas é desde o momento que ele recebeu a salvação até ir para diante do Senhor, decapitado, não houve mudanças. Então desde o momento que ele recebeu a salvação em Damasco, ele pregou o evangelho. Já que tentaram matá-lo, realmente os irmãos ajudaram ele a escapar. E depois, em Antioquia, Barrabás o trouxe ali e ele fez o trabalho de ensinar naquele lugar também. Na primeira, segunda, terceira viagem, para todo lugar que ele fosse, ele pregou o evangelho e foi estabelecendo igrejas. E ali, realmente, até a morte, ele foi fiel no seu trabalho. Como em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E nessa última carta que ele escreveu dessa maneira. Então, realmente, ele combateu o bom combate. Isso não foi só uma vez, isso foi continuamente. Então, o lugar que ele precisa correr, a corrida que ele precisa fazer, ele correu. Quer dizer que ele foi igual desde o início ao fim. E assim, ele guardou a sua fé. Isso nós podemos dizer que é a lealdade. Então, não foi como Semná, que ultrapassou do seu estado, ultrapassou da medida que lhe foi posto. Ele esqueceu qual é o seu papel, ele esqueceu qual é o seu dever. Mas nós temos muitas pessoas que são fiéis. Nós precisamos aprender com essas pessoas que são leais ao Senhor Deus. E com Semná, mais uma coisa que devemos aprender é que Semná, ele era arrogante.
Aqui nós podemos ver a forma de Semna. Qual é a característica da arrogância? Nós podemos aprender olhando para Semna. Vamos procurar Isaías capítulo 22 novamente. Isaías capítulo 22. Versículo 16. Vamos ler aqui. Eu irei ler. Que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Então, a característica da arrogância, aparecem várias características, mas algo que é representativo da arrogância é que a característica da arrogância é que ele somente pensa em si mesmo. É uma pessoa que é autocentrada. Então, uma pessoa que pensa em si mesma, ele diz o quê? Cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo. É uma pessoa que só pensa em si, que só faz as coisas para si. Então, atrás de toda arrogância, o diabo está por trás. Porque o diabo, a base do diabo é centrada em si mesmo. É o autocentrismo. Então, a arrogância, o início de toda arrogância é uma pessoa que é autocentrada, focando que somente em si. Vamos procurar capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Eu irei lá até o versículo 15. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, Lúcifer é o diabo, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vamos ler todos juntos novamente, versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Qual é a característica do diabo aqui? Ele explica muito bem. Então, o diabo, ele disse para o seu próprio coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Eu subirei. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Então, a característica de uma pessoa arrogante é só pensa em si mesmo, centrado em si mesmo. Então, nos últimos tempos, nós podemos ver que aparecem sobre as 19 pecados que aparecem nos últimos tempos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, versículo até 3, ele disse que são amadores de si mesmo. Começa dessa maneira. Então, se nós olharmos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 3, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Olha qual é o primeiro. Amantes de si mesmo. Então, claro que uma pessoa que recebeu a salvação precisa amar a si mesma, precisa considerar a sua vida como precioso, mas uma pessoa que aparece aqui que é homens amantes de si mesmos, então, qual sejam as coisas que estão ao lado, ele deixa tudo de lado, ele somente pensa em si mesmo, é focado em si mesmo, é isso que é o problema. Então, uma pessoa que recebeu a salvação precisa decidir a prioridade na sua vida. A prioridade de vida precisa ser restaurada e é por isso que nós nos dedicamos e nos esforçamos. Então, uma pessoa que recebeu a salvação é uma pessoa que recebeu a graça diante do Senhor Deus, é por isso que precisa ser focado, centrado em Deus. Uma pessoa que recebeu muito precisa compartilhar, é por isso que precisa o quê? Focar nos vizinhos, depois ele se torna a prioridade. Primeiro é Deus, segundo os vizinhos, depois a si mesmo. Ele mesmo precisa se tornar o último, nós precisamos lembrar disso. Então, em inglês, nós sabemos ter uma palavra chamada joy, não é? Que significa felicidade, alegria.
E joy, essa própria palavra em si, também está incluso sucesso e satisfação. Então, uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que tem satisfação, então ele pode se alegrar ali. Então, mas a palavra joy nos dá um grande ensinamento. Então, primeiro é J, que é Jesus. Uma pessoa que recebeu a salvação, primeiro precisa se tornar Jesus. E depois no meio nós temos O. O é others, quer dizer que significa os outros. E depois é Y, que é Y, é you. Então, primeiro, Jesus. Segundo, vizinho. E terceiro, a si mesmo. É por isso que ali existe a felicidade, a alegria, a satisfação. Então, o trabalho que eu faço neste mundo, quando ele tem sucesso e eu fico feliz, eu fico satisfeito com isso, não. Onde está a minha verdadeira alegria? Onde está a minha felicidade espiritual? Precisa ter essa prioridade diante do Senhor Deus. Primeiro é Deus, segundo é os vizinhos. Depois, quando você se torna assim mesmo, ali você tem paz. Então, uma pessoa que vive ali tem a alegria, tem a paz diante do Senhor Deus, existe a satisfação ali no meio. E é por isso que nós precisamos estabelecer direito essa relação. É por isso que essa prioridade está sendo formada e tem um trabalho a ser feito. O que é o sucesso? O que é a satisfação na vida de vocês? Onde vocês estão buscando a alegria, a satisfação? Onde está o joy de vocês? Precisa ter a prioridade. Primeiro é Jesus, segundo é o vizinho e terceiro é você mesmo. Então, se nós olharmos em Juízes capítulo 9, nós podemos ver a história de Jotão, a história da oliveira que Jotão, que filho de Gideão, ele contou. Então, Gideão, ele é um homem que juntou 300 homens e fez uma grande vitória para o povo de Israel. Ele era um dos juízes. Ele trouxe uma grande vitória para Israel e ele, como juiz, ele fez o grande papel como salvador. E o povo buscou a Gideão e disse, seja você cabeça sobre nós. Mas Gideão, ele recusou. Gideão disse, Deus vos governará. Por que eu vou serei? Não. Gideão, ele determinou e ele não se tornou rei. Então, claro que algo que está os erros no Gideão, ele teve muitas esposas e muitos filhos. Ele teve 70 filhos. Então, mas dentre os 70 filhos, havia um filho chamado Abimeleque, filho de uma mulher de Siquém. E Abimeleque, ele queria se tornar rei. E é por isso que ele pegou os filhos de outras mães, os filhos de Gideão de outra, e matou todos. Ele fez uma grande matança. E um dos filhos dele, que se chama Jotão, conseguiu escapar e ele contou essa história, realmente como exemplo. Um dia, haviam várias árvores que o procuraram e disseram a ele, para a oliveira, reinas tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? E ele recusou. E depois eles foram para a figueira, vem tu e reina sobre nós, disseram as outras árvores. Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? Então nós podemos ver, seja aqui a oliveira, a figueira, ou a videira, tudo mostra o quê? Eles falam muito bem o trabalho, não é? Eles falam, deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens? Quer dizer que tem uma ordem muito bem explícita aqui, falando o quê? Deus e os homens. Primeiro é Deus, depois os homens. Tá, Abimeleque, ele fez o quê? Ele é a árvore má, ele como exemplo que aparece, da exemplo de Jotão, é o espinheiro. É por isso que por fim eles foram para o espinheiro. E disseram para ele, vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse, se na a verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Minha sombra é uma pessoa autocentrada, que pensa em si mesmo. E ele está dizendo, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Ele não consegue saber qual a posição que ele está, ele não sabe o que ele é. Ele não sabe qual a sua medida. E a mesma coisa, Abimeleque tentou governar a Israel.
E através de Siquém, ele começou a governar, tentou a dominar a Israel. E por fim, quando o último castelo fosse derrubado, ele iria se tornar rei. Mas, quando ele estava no último castelo para dominar, quando ele estava tentando invadir o último castelo, então uma mulher jogou uma pedra do muro e caiu na cabeça de Abimeleque e ele morreu. Então, uma pessoa que é autocentrada, que é autocentrista, que só pensa em si mesmo, jamais tem o sucesso e a satisfação. Não tem a verdadeira paz, a verdadeira felicidade e satisfação. É isso que o Senhor Deus está ensinando. Então, se nós olharmos em Mateus capítulo 6, versículo 36, ele diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro é Deus, depois os vizinhos e depois você mesmo. Então, dentro da história também. Então, nós temos realmente pessoas que criaram grandes impérios. Nós temos Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele se tornou rei aos 20 anos. E para criar um grande império, junto dos seus servos, ele começou a dominar vários países. Ele criou um império muito grande, seja na África, na Europa, e até na entrada da Ásia, e no Mediterrâneo, quando ele estava ali dominando. E não tem como dominar o mar, não é? É porque Alexandre ele disse uma coisa, ele disse aos seus servos: então, já que eu dominei as terras aqui, depois é mar, não é? E ele disse aos servos: já que não tem mais terra para eu dominar, então eu estou entediado, o que eu vou fazer? O objetivo da vida dele era somente expansão. E aos 33 anos de idade ele morreu. E existem 3 coisas que ele pediu no seu testamento. Então, primeiro, ele disse que quando forem preparar o corpo dele para o túmulo, ele disse que somente os melhores médicos devem cuidar do corpo dele. Esse era o testamento dele. E segundo, todos os bens dele devem ser postos no caminho onde o caixão dele for passado, na frente do túmulo dele. E terceiro, quando o corpo dele for levado, ele disse para abrir os 2 braços para fora do túmulo para que todas as pessoas pudessem ver as mãos dele. Então, por quê? Então, porque até o melhor médico não podia parar a morte dele. Então, por que ele colocou todos os bens dele no chão? Porque todas as coisas que ele obteve vão restar neste mundo. E o grande terreno que ele tinha, mas na hora que ele morreu, ele queria mostrar a todos que ele estava partindo de mãos vazias. Pessoal, você desejar as coisas deste mundo, na realidade é você partir de mãos vazias. E é por isso que um dos filósofos, depois que Alexandre o Grande morreu, ele disse uma palavra realmente famosíssima. Então, ontem, todo o mundo era insuficiente para ele, mas hoje, até 2 palmadas de terra lhe são suficientes. Antes ele andava pisando a terra, mas agora a terra o cobre. Então, antes parecia que o mundo todo lhe era insuficiente, mas depois que ele morreu, alguns bocados de terra já foi suficiente. Depois que ele morreu, ele pisava na terra antes, mas agora a terra está o cobrindo. Então, não é nada. Então, aonde que eu preciso pôr a minha vida? Qual é a prioridade da minha vida? Então, tem uma vida errada. Realmente não sabe qual é a sua posição, não sabe qual é o seu dever. O que o Senhor Deus ele fez com esse seminário? Vamos procurar Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Versículo 17 e 18. Vamos ler todos juntos. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Então, se nós olharmos aqui,
O Senhor, ele está se referindo ao juízo que ele permitirá sobre Semná. Então, ele desejava entrar na tumba dos reis, mas quando ele morreu numa vida miserável, uma morte totalmente, realmente baixa e miserável, totalmente contrária do que ele desejava. E é por isso que o Senhor Deus disse que o que fará, o faz rolar numa bola num país, te fará rolar. Quer dizer que o Senhor, ele o quê? Ia amarrá-lo e depois fará rolar numa bola num país espaçoso. Quer dizer que o jogará para rolar ali, num país espaçoso. Isso significa um lugar onde não tem pessoas. Então isso não tem glória. Isso quer dizer que somente tem vergonha. E é por isso que o Senhor, ele disse, ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Quer dizer que o Senhor Deus o julgou. Então, uma pessoa que somente pensa em si mesmo, uma pessoa que deseja exaltar a si mesmo, para todos esses arrogantes, o Senhor Deus os abaixa. Mas o Senhor Deus, ele abaixa completamente. Tem pessoas que falam, não, eu sou uma exceção. Não, não existe exceções. Como na palavra de Isaías, capítulo 14, versículo 15, nós lemos sobre Lúcifer. Ele disse que ele iria se tornar como o Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, ele disse que iria ser levado até nas profundezas do inferno. Iria descer até as profundezas do inferno. Tem pessoas que dizem que quando forem para o inferno, o diabo, ele vai ser o líder ali. Não. O diabo, ele vai nas profundezas onde ele haverá o maior sofrimento. O Senhor Deus, será que vai deixar o diabo ele ser líder ou o rei no inferno? Não, jamais. Como em 1 Samuel, realmente capítulo 2, versículo 10, o Senhor, ele disse que ele quebra em pedaços os seus adversários. Então, o céu trovejará contra ele. Então, Faraó também do Egito, ele foi contra o Senhor Deus até o fim. Ele disputou contra o Senhor Deus de puxar e soltar, e assim ele foi realmente soterrado, né? Afundado nas águas do Mar Vermelho, e ele foi para o juízo eterno. Salomão também, quando ele estava em glórias, ele criou escudos de ouro, 200 escudos grandes e 300 escudos pequenos de ouro. E ele colocou na frente do castelo da realeza. E Salomão, na sua vida, no fim da sua vida, a partir do Senhor Deus, ele começou a fazer a idolatria. E aqueles escudos, ele perdeu, todos os escudos foram perdidos para o Egito. É por isso que Jeroboão não tinha o que fazer, ele fez escudos de bronze. Bronze e ouro parecem realmente ao ver de longe, mas na realidade o valor é totalmente diferente. Então, se nós olharmos em Sofonias capítulo 1, então o Senhor Deus, quando ele julga este mundo, no versículo 18, ele disse, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, o Senhor Deus disse como em Jó, capítulo 40 também, versículo 11 e 13, ele diz que todos ele derrama furor da sua ira e atenta para todo soberbo e abate-o, olha para todo soberbo e humilha e atropela os ímpios no seu lugar. Então aqui nós podemos ver que o Senhor Deus, ele julga a todos eles. Então Semnak partiu da sua posição. Então Semnak perdeu, esqueceu da sua medida e do dever que ele tinha. É por isso que o Senhor Deus tomou a sua posição e o rebaixou. Se olharmos o versículo 19, vamos ler todos juntos. E demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. E demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. Porque ele trouxe vergonha à casa do rei. Quer dizer que é da realeza de Davi. A realeza de Davi, quer dizer que todos porque da família de Davi virá o Salvador. Tem o plano da vinda do Salvador. Isso é a família de Davi. Então, existe uma família que existe um grande trabalho preciosíssimo do Senhor Deus, mas ele trouxe vergonha a essa família. É por isso que o Senhor Deus disse que o arrancaria do teu assento.
É por isso que pouco tempo atrás, como nós já vimos, como Isaías, nós vimos que ele, quando eles foram invadidos, realmente pela Síria, ele estava cuidando daquela posição. E o Senhor Deus tomou a posição dele e deu para Eliaquim. É por isso que ele foi rebaixado como escrivão, como nós vemos na leitura. Então toda a glória, toda a posição é algo precioso. Então, mas tem muitas pessoas que perderam isso. Então, dentre 12 filhos de Jacó, Ruben, se olharmos em Gênesis capítulo 49, versículo 3 e 4, também o Senhor, Jacó, ele havia dito: Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Quer dizer que Ruben, ele tinha o maior poder de todos. Mas Ruben, ele fez um grande erro. Impetuoso como a água não serás o mais excelente, porquanto subistes ao leito de teu pai, então o contaminastes. Subiu a minha cama. Então, porque ele cometeu o pecado realmente de adultério com Zilpa, a esposa de Jacó. Então, através desse pecado dele, ele perdeu essa posição de primogênito para José. Então, ele perdeu essa posição. É por isso que Esaú e Jacó também. Esaú, ele nasceu como primogênito, mas ele perdeu essa primogenitura. Por quê? Porque ele não sabia quão glorioso é essa primogenitura que Deus deu a ele. Ele era um homem carnal. É por isso que em Provérbios capítulo 12, versículo 16, explica sobre eles dizendo: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, como a refeição vendeu o seu direito de primogênito, porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quer dizer que ele foi o quê? Profano. Ele nasceu como primogênito, ele tinha o direito para receber toda a bênção da primogenitura, mas ele foi profano. Ele perdeu essa posição e depois também foi para a perdição eterna. Então, como é uma pessoa realmente muito miserável. E Judas Iscariotes vendeu o Senhor Jesus e suicidou. Então, mas a corda realmente se cortou e o corpo dele caindo no chão, então os intestinos saíram para fora. Ele teve uma morte miserável. Então, para você ser utilizado sem você perder essa posição, então, vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Primeiro Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, eu irei ler. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Se nós olharmos o apóstolo Paulo, aqui ser reprovado não significa você perder a salvação, porque a salvação você não perde. Então, mas é você ser retirado dessa posição de ser utilizado no trabalho. Então, para ser continuamente utilizado para o Senhor Deus, o que você precisa fazer? Tem a resposta aqui. Então, todos os atletas, eles correm, não é? Antigamente, as pessoas quando corriam, hoje em dia eles davam ouro, prata e bronze, mas antigamente parecia que davam um prêmio somente para uma pessoa. Então, nós estamos na igreja do Senhor Deus, nós temos o papel diante do Senhor Deus. Então, para todas as pessoas, elas recebem os bens, não é? O prêmio, não existe diferença. Então, o Senhor Deus, ele não dá a salvação para uma pessoa, mas ele dá para várias pessoas. Mas para ser continuamente utilizado pelo Senhor Deus, tem várias coisas que você precisa pensar aqui.
Então, você precisa se abster em todas as coisas. Quer dizer, você precisa tudo se abster. Você precisa treinar em todas as coisas. Então, uma pessoa que realmente faz grandes exercícios, quer dizer que essa pessoa ela treina sem parar, se abstendo. É preciso de um treino, é preciso ter essa abstenção. E depois ele precisa ter o objetivo, a vontade exata. Ele não é batendo no ar, não é correndo por uma coisa incerta, mas ele precisa ter certeza do seu objetivo, o seu destino. Porque se não tiver um destino certo, você vai andar o quê? Em zigue-zague. Você precisa ter um objetivo exato, uma pessoa que recebeu a salvação. Qual é o objetivo exato diante do seu Deus? Qual é o objetivo da minha vida? Eu preciso ser exato. É por isso que essa pessoa, mesmo que correndo, ele pode olhar para o lado um pouco, mas depois ele continua correndo para o destino. Mas uma pessoa que não tem destino, essa pessoa ela vai para o lado, para a direita ou para a esquerda e nunca mais volta. E é por isso que ele disse: antes subjuga o meu corpo e reduz a servidão. Por quê? Para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, você precisa subjugar o seu corpo, treiná-lo. Então precisa ter o objetivo de vida exato e todos os desejos que você tem, você precisa treinar para que possa obedecer, sujeitar a Deus. Então, como o Senhor ele foi crucificado por mim, então agora eu sou o servo que segue o Senhor. Eu preciso lembrar disso e guardar. Então vamos voltar novamente para Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículo 19 ao 21. Eu irei ler. E demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então, o Senhor Deus que tem o papel, o dever de exaltar ou rebaixar, somente está em Deus. Deus está mostrando isso. Então, o Senhor Deus ele tomou o dever, a posição de Sebna e deu para quem? Para Eliaquim. Quer dizer que o Senhor Deus ele tem todo esse poder. O Senhor Deus que encarrega alguém dentro da igreja o título. Então, para o trabalho do Senhor Deus dentro da igreja, uma pessoa é exaltada e a outra pessoa é rebaixada. Então, dentro da igreja. Então, realmente parece que o homem que fez esse trabalho, mas nós podemos ver que é a mão de Deus que atuou sobre algo que é invisível. E é por isso, em Efésios capítulo 4, realmente já disse, alguns para pastores, outros para doutores e professores, não é? Mas, se nós olharmos aqui no início, ele fala sobre a igreja de Deus. Seu Deus, ele permitiu cada um conforme a medida da graça para cada um. Com a medida do dom, como o dom de Deus, Jesus, ele deu a medida para cada um. Dentro da igreja, cada um recebeu a sua posição e o dom diante do Senhor Deus. Então, a posição é que o Senhor Deus que permite, o Senhor Deus que exalta e rebaixa. É por isso que nós precisamos conhecer essa providência de Deus. E é por isso que quais tipos de pessoas o Senhor Deus os chama como servo? Se nós olharmos em Sebna, nós podemos pensar duas coisas. Sebna, primeiro, uma pessoa que se rebaixa a si mesma e outra pessoa que é leal. Então, existem várias características dentro da igreja, mas com certeza uma pessoa que humilha a si mesmo realmente pode ser utilizada pelo Senhor Deus como servo. O Senhor Deus ele utiliza alguém que é leal. Então, quem é que o Senhor Deus ele salva? Quem é que humilha a si mesmo? Quem é que o Senhor Deus ele salva? Ele salva e chama como seu servo também quem é humilde, quem é baixo a si mesmo. É por isso que dentro da mão do poder do Senhor Deus, ele disse para nós sermos realmente humildes, porque chegado o tempo, o Senhor Deus vos exaltará. Quer dizer que o Senhor Deus ele está dentro da igreja. O Senhor Deus ele está aplicando o seu poder. O poder de Deus atua dentro da igreja. É por isso que ele disse para nós sermos humildes, porque chegado o tempo, ele nos exaltará. Então o Senhor Deus ele utiliza os humildes. E somente para aqueles que são realmente leais, o Senhor Deus utiliza para o seu trabalho. Como em 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 2, ele disse, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis e sejam idôneos para também ensinarem os outros. E se nós olharmos Abraão também, ele foi fiel a Deus. É por isso que o Senhor Deus o chamou para ser o pai da fé, a bênção, a origem da bênção. Então, se voltando para o versículo 22, vamos ler todos juntos. E porei a chave na casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então, aqui se refere a Eliaquim, está dizendo sobre a casa de Davi. Então, aqui é o caminho para vir à entrada do Senhor, não é? E ele está dizendo que para ele dará o poder a ele. É por isso que se ele abrir, ninguém fechará. Então, se ele aqui abrir, ninguém pode fechar. Então, se ele fecha, ninguém pode abrir. Então, quer dizer que ele recebeu o poder totalitário. Então, foi Deus que deu assim. Então, mas algo que nós precisamos pensar é que este homem, ele é a imagem de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, realmente deu o grande poder para ele aqui, para cuidar da governança da realeza de Davi. Quer dizer que o Senhor Deus, da mesma maneira como o Senhor Jesus deu todo o poder para o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, o Senhor Jesus, ele ressuscitando, realmente o Senhor, ele disse que o Pai me deu todo o poder sobre os céus e a terra. Então, para ele aqui também, o Senhor Deus ter dado todo o poder, para ele aqui, da mesma maneira, o Senhor Deus deu todo o poder para o Senhor Jesus, dos céus e a terra. É por isso que em Isaías capítulo 9 fala sobre o Senhor Jesus e diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. O principado estará sobre os seus ombros, quer dizer que sobre o Senhor Jesus. Quer dizer que o poder da vida está sobre o Senhor Jesus, o poder da morte e o poder do juízo também está em Jesus. O poder de vivificar está em Deus e o poder de matar também está em Jesus. Tudo está no Senhor. É por isso que ele aqui, ele tem a chave da casa de Davi. Se ele fechar, ninguém poderá abrir. E se ele abrir, ninguém poderá fechar. Da mesma maneira, quem tem esse poder, a chave da vida é o Senhor. É por isso que em Tito capítulo 3, versículo 5 também. E já disse, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Quer dizer que é dentro da misericórdia do Senhor, quer dizer que é baseado na misericórdia do Senhor Jesus que nós somos salvos. Quer dizer que se o Senhor Deus ele não permitir a misericórdia, uma pessoa não pode receber a salvação. E é por isso que se nós olharmos em Atos capítulo 16 também, nós podemos ver Lídia, vendedora realmente de púrpura. O Senhor Deus ele abriu o coração de Lídia para que assim pudesse ouvir as palavras de Paulo, para que pudesse atentar à palavra que ele dizia. Então, da mesma maneira, nós podemos ver que o Senhor Deus ele utiliza a chave da misericórdia. Da mesma maneira, o poder de Davi, como foi dado a ele, o Senhor Deus ele me permitiu a chave, o poder que me é dado para abrir e para eu receber a salvação. Isso está no Senhor. E também a chave da vida e da morte, quer dizer que dos céus e do inferno, também estão no Senhor. Como em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, o Senhor ele já disse para nós, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, quer dizer que as chaves da morte e do inferno estão no Senhor Jesus também. Então o Senhor Jesus ele tem o poder. Então, mas algo que nós precisamos pensar é que a chave de Davi que está no Senhor Jesus, a chave do poder, o Senhor Deus ele deu à igreja. Para quem? Ele deu à igreja. Então, o Senhor Jesus, o seu poder de trancar, abrir e fechar, que ninguém pode nem abrir ou nem fechar, e o Senhor Deus ele deu a quem? A igreja. O Senhor Deus ele nos deu a igreja. E é por isso que em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quer
dizer que o Senhor Deus, ele deu à igreja. Quer dizer que as chaves dos céus, o Senhor Deus, ele deu para o quê? Para os discípulos? Somente os apóstolos receberam essa chave? Não, para toda a igreja, o corpo de Cristo recebeu. A chave dos céus nos foi dada. É por isso que nós pregamos o evangelho e fazendo a pessoa ajudar a compreender o evangelho, essa pessoa é aberta, essa pessoa pode entrar no reino dos céus. É por isso que para uma pessoa que recebeu a salvação nós temos o quê? Nós temos a chave do conhecimento. Quer dizer que nós, na igreja, podemos ver que na Bíblia tem o cofre do Senhor Deus. E nesse cofre tem um cadeado, e é por isso que é preciso abrir através da chave dos céus. Da mesma maneira, uma pessoa que não recebeu a salvação pode receber a salvação através de nós pregando essa palavra para eles, com essa chave que nós abrimos. É por isso que se olharmos em Lucas capítulo 11, versículo 52, ele disse: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Quer dizer, ele fala que a chave da ciência. Então, se abre, não tem ninguém que pode fechar, e se você fechar, não existe ninguém que pode abrir. Quer dizer que a chave do reino dos céus, a chave que foi dada à igreja. E é por isso que dentro de cada pessoa, irmão presente dentro da igreja, realmente recebeu essa chave. E o que nós devemos fazer? Então nós precisamos preparar a resposta. E é por isso que nós precisamos... sabemos que o Senhor Deus, ele escolheu os fiéis para serem as testemunhas do Senhor. Da mesma maneira, nós temos o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus morreu e nos deu o Espírito Santo. E agora, esse trabalho de salvar, de resgatar, de exaltar essas pessoas, foi o Senhor Deus que ele fez. É por isso que nós precisamos nos preparar para esse trabalho. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer o que vos pedir a razão e a esperança que há em vós. E é isso, quer dizer, que é para todos nós. Então, quer dizer que o Senhor Deus, ele deixou a nós, a igreja, quer dizer que todos nós, realmente, nós sabemos que pastores, evangelistas, eles foram treinados, é por isso que nós deixamos um grande papel para eles. Mas, realmente, se esses pastores, esses evangelistas estão pregando, realmente, mas eles não estão presentes na hora que preciso pregar. Eu não tenho como pedir para chamar o pastor ou o missionário vir aqui se eu estou conversando com essa pessoa agora. Eu preciso ser capaz de pregar, de contar, abrir essa chave, pegar essa chave e abrir essa porta para essa pessoa. Da mesma maneira, claro que seria ótimo no dia a dia uma pessoa treinada a fazer esse trabalho. Claro, não é? Mas se não é possível, eu preciso fazê-lo. E é por isso que o Senhor, ele disse em Isaías capítulo 22, versículo 22, que a chave da casa de Davi foi lhe dada, é por isso que porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Quer dizer que ele recebeu, ele tem essa imagem da igreja, a imagem de Cristo, ele recebeu essa chave, é por isso que agora pode abrir e fechar. E nos foi dado como responsabilidade. E agora por que as pessoas estão reunidas no local de retiro? Para utilizar essa chave, para abrir, para que assim as pessoas possam pregar o evangelho e assim as outras pessoas possam receber a salvação. É por isso que Eliaquim, para ele ser exaltado, ele fez um grande trabalho, não é? Versículo 23 e 24, vamos ler. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, e a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Então, se nós olharmos essa palavra, nós sabemos que através de um homem, Eliaquim, a sua influência é imensa. Porque Eliaquim, ele tem a imagem de Cristo, ele tem a imagem dos santos. É por isso que cada santo presente aqui tem uma imensidão e influência. Pensem bem, um prego, quando é pregado em um lugar bem firme, você pode pendurar muitas coisas ali. Então, quando esse prego ele é grosso, firme, bem pendurado, qual seja a coisa mais pesada pode ser pendurada ali. Da mesma maneira, nós podemos ver que Eliaquim, ele foi firme, rígido, bem firme, preso ali. É por isso que poderão pendurar toda a honra da casa de seu pai, de todos os descendentes, também os vasos menores, desde as taças até os frascos. Quer dizer que a glória do Senhor Deus está ali. O trabalho de Eliaquim, ele foi como um prego ali preso. É por isso que uma grande glória e honra para Israel pôde ser pendurada ali. Ele fez essa grande influência no Antigo Testamento. Então, eu consegui ter a influência dentro do meu grupo de jovens, eu ter a influência dentro da igreja, eu ter a influência dentro do departamento, para vários outros jovens dentro da igreja, ou para a igreja inteira. Uma pessoa pode dar essa influência. E é por isso que nós precisamos ser o quê? Firmes.
Assim como um prego no lugar firme, quando eu estou firme, eu posso fazer esse trabalho. Então, o homem, para se tornar firme, qual é o trabalho que ele precisa fazer? São duas coisas. Primeiro, você precisa aprender o ensinamento da Bíblia, da palavra dentro da igreja. Você fica firme através do ensinamento da Bíblia. E segundo, você precisa passar por todas as dificuldades da fé, as tribulações, a firmeza, e assim você se torna firme, forte e resistente. Uma pessoa que não é treinada jamais pode se tornar firme. Então quer dizer que no meio dessa dificuldade e tribulação, o Senhor Deus, ele fortalece a todos. É por isso que Abraão, quando ele foi firme, através de Abraão, através daquela família dele, e depois de 350 servos que foram treinados, toda Israel também recebeu toda a influência. A influência dele, de Abraão, foi espalhada por toda a história. E continuamente, a influência de Abraão chega até a nós. Como um homem só pode ter tanta influência assim? Quer dizer que um homem como mordomo do Senhor Deus, ele fez um grande trabalho, ele pode realmente ampliar, expandir uma grande influência a todos. Esse é o grande trabalho. E assim no versículo 25, vamos ler todos juntos. Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, o prego ficado e o lugar firme será tirado e será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Então, se nós olharmos aqui, parece que não é uma palavra que refere a Eliaquim, que é Eliaquim quando o país estava em crise. Então, ele foi firme e para a realeza de Davi, ele continuamente fez uma grande influência, um grande trabalho, um grande papel. Eliaquim, passando o tempo, ele morreu também. E depois aparecem... Então o Senhor está se referindo que depois que Eliaquim partir, não haverá ninguém que será prego firme como Eliaquim. É por isso que eles foram destruídos pela Babilônia. É por isso que as nossas igrejas no país, pelo mundo inteiro, nossas igrejas, nós precisamos de pessoas como mordomos, que são firmes, pregados à igreja, pregados firmemente, pregados na palavra de Deus, pregados em Deus. E é por isso que assim, através da graça, do poder de Deus, nós como grandes mordomos fazemos um grande trabalho. Tem muitas pessoas firmes, presentes assim. E quem não é ainda assim, precisa ser assim. Eu vou ser como Sebna, alguém que é mau, um mau mordomo, um bom mordomo diante do Senhor Deus como ele é aqui. Então eu preciso verificar e olhar a minha vida diante do Senhor Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos. Então, nesse tempo precioso, o Senhor Deus nos permitiu a sua graça. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido um grama de lição, um ensinamento para nós como mordomos que aparecem, das duas pessoas que aparecem na Bíblia, Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido essa imensa graça. E nós, como mordomos que recebemos um grande papel, um grande dom diante do Senhor Deus, por favor, nos ajude, cada um de nós, para sermos bons mordomos diante do Senhor Deus. E nós possamos pedir e depender diante do Senhor Deus. Todos os trabalhos e coisas e planos que o Senhor Deus tem para a igreja, que o Senhor Deus possa estar junto conosco, influenciando, para que o Senhor Deus possa cumprir esses trabalhos, para que nós possamos dar louvores e glórias ao Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós de forma preciosa. Senhor, antes da sua vinda, nós possamos ser como Eliaquim, que nós possamos viver como bons mordomos diante do Senhor Deus e possamos ser utilizados diante do Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus que nos salvou. Amém.